Salmo de número 37. Nós estamos aqui neste propósito de expor os salmos do livro 1 do Saltério. E continuaremos a exposição desta série de mensagens nesta manhã. Primeiramente, eu farei apenas a leitura do verso 1, e conforme formos expondo, nós leremos o restante do Salmo. Preste, portanto, atenção na leitura da palavra de Deus, com fé e esperança, que nos diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Que o nosso Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Você já sentiu aquela sensação de estar tão nervoso a ponto do seu corpo esquentar? Você já disse a seguinte frase para alguém, ou já ouviu de alguém a seguinte frase: não esquenta a cabeça. O Salmo de hoje nos aponta para a tentação de ficarmos nervosos a ponto de termos a sensação da nossa cabeça fervilhando. E tudo isso por causa da aparente prosperidade e sucesso dos ímpios, enquanto os justos sofrem. Porém, nós seremos ensinados através da exposição deste salmo a respeito da fonte verdadeira de bênção e prosperidade. Além disso, seremos encorajados a seguir os caminhos do Senhor. E nós veremos isto em 6 partes. A primeira parte, ou na primeira parte, melhor dizendo, o salmista chama a nossa atenção. Então, acompanhe a leitura novamente do verso de número 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Agora volte os seus olhos para a segunda parte do verso 7. Verso 7 e verso 8. A partir da segunda parte do verso 7 nos diz: não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Primeiramente, nós temos aqui, portanto, meus irmãos, atenção. O salmista nos chama a atenção. E ele faz isso dizendo, primeiro, não se irrite. Não esquente a cabeça. Não se atormente. Não deixe acender a ira. Essa é a imagem, meus irmãos, de fogo, de coisas fervilhando. Ele também diz, não tenha inveja, ou seja, não tenha aquele desejo de ter a felicidade do outro para si. Um desejo de cobiça, um desejo de inveja. Ele também diz, deixe a ira. E aqui, é como se ele dissesse o seguinte: relaxe, se acalme. E a ira aqui, quando ele diz, vocês já devem ter visto animais que quando ficam bravos, fumaça sai de suas narinas, representando sua fúria. Isso mais comumente é visto no touro, quando está enfurecido, e fumaça sai de suas narinas e ele quer de qualquer forma pegar aquele rapaz que está zombando dele. E o salmista ainda diz, abandone o furor. Meus irmãos, a primeira coisa que o salmista faz, portanto, aqui nesse salmo, é nos chamar a atenção. E de fato, a Bíblia nos exorta a não termos estes sentimentos que o salmista apontou. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, vai dizer, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. E no Decálogo, o último mandamento é: não cobice. Portanto,
Nas Escrituras nós vemos claramente o ensinamento de não se irrite, não fique irado, não tenha inveja, abandone o furor. Inclusive, a exortação de Deus a Caim serve para nós diante do contexto deste salmo. Porque Deus diz para Caim: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O salmista nos chama a atenção para que não cedamos à tentação de nos irarmos, de nos irritarmos, de termos inveja, de sermos furiosos. E ele diz o motivo disso, no verso de número 8, veja novamente o final do verso de número 8. Certamente, isso acabará mal. Irmãos, esses alertas do salmista já não são suficientes para entendermos que é pecado, nesse contexto, nos irritarmos. Porém, devemos também saber que nenhum de nós possui justiça em si mesmo que justifique a nossa irritação. Nós não podemos reivindicar qualquer direito em nós mesmos, para nós mesmos, diante de Deus, algum direito que justifique essa ira. Mas tem alguém que pode, e este é Cristo Jesus. Aquele que nos representa diante do nosso Pai Celestial, cumpriu esta difícil missão de não se irritar, de não ter inveja, de não se enfurecer pecaminosamente diante dos ímpios. Pelo contrário, diante da maior injustiça da humanidade, pregado na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o autor aos Hebreus escreve algo que nos encoraja neste Cristo, neste Senhor Jesus, a deixarmos a ira a qual o salmista nos chama a atenção, porque o autor aos Hebreus vai dizer: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. As primeiras lições que temos aqui é: se acalme. Pare de esquentar a cabeça. Pare de se preocupar exageradamente com a aparente prosperidade dos ímpios. Põe sua cabeça no lugar. Seja moderado, seja centrado, seja modesto. Pare de ficar expondo sua fúria pecaminosa nas redes sociais. Pare de se achar justo a ponto de reivindicar qualquer direito em si mesmo, para si mesmo. Não há nada em você que justifique isto. Mas em Cristo você tem o que você precisa para não se cansar, nem desanimar, não se irritar. E depois do salmista nos chamar a atenção, ele faz isto, o texto nos mostra que ele faz isto, pois ele tem compreensão das ações dos ímpios. Vejam o verso de número 12. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. Agora o verso 14. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Vá para o verso 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Meus queridos irmãos, o alerta anterior é validado e justificado na compreensão de que o salmista tem das ações dos ímpios. Ele sabe que é difícil viver num mundo onde a perversidade impera.
Ele tem essa consciência. E a Bíblia fala de fato desta maldade deliberada e cruel dos ímpios. 3 provérbios eu quero ler para os irmãos. Primeiro deles: o ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. Segundo provérbio: a alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Terceiro provérbio: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O alerta do salmista, portanto, é consciente da impiedade espalhada pela face da terra. E nós também. Conosco não é diferente. Para onde nossos olhos estão colocados, nós veremos maldade, corrupção, votos a favor do aborto, tráfico infantil, chacinas em escolas, ideologia de gênero, bebês decapitados, sangue, morte, violência. Nós vemos a maldade por aí. Mas meus irmãos, isso não é de hoje. Porque a maior injustiça e violência já cometida na história da humanidade foi quando levaram para um abatedouro o Cordeiro Imaculado. Vocês viram o que está dito no verso 14? Voltem seus olhos novamente. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco. Para quê? Para abater os pobres e para matar os que trilham o reto caminho. Estas palavras nos dão, ali no contexto, o entendimento de que era como animais sendo levados para o abatedouro, para o matadouro. E isso aconteceu de forma clara. Essa injustiça, a maior delas, aconteceu de forma explícita na cruz. Por isso o profeta Isaías disse: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Foi o nosso Cristo, meus irmãos, que enfrentou a maior injustiça desses ímpios contra Ele. Ele, portanto, sabe o que é sofrer nas mãos de injustos, sofrer nas mãos de pecadores. Não é só o salmista que tem essa compreensão. Não somos somente nós que sabemos que a impiedade está espalhada pela face da terra. O próprio Jesus enfrentou isso na cruz. Mas alguém já disse que essa foi a única injustiça cometida em toda a história da humanidade. Porque ele foi o único que morreu de fato, injustamente. E nós temos mais uma lição aqui. Devemos ter este mesmo sentimento de Cristo. É o que Paulo exorta os filipenses. E é por isso que Cristo é exaltado, é por isso que Cristo merece louvor. E diante deste Cristo, Senhor e soberano em todo o universo, nós olhamos para Ele, nos lembramos do que Ele enfrentou e devemos ter este mesmo sentimento. O sentimento de compreender as ações dos ímpios, mas sermos obedientes. Após o salmista nos chamar a atenção, devido à compreensão que ele tem das ações dos ímpios, terceira coisa que ele faz, ele nos dá uma orientação. Vejam os versos 3 até o início do verso 5. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Vai para o versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Verso 27. Afaste-se do mal e pratique o bem. Verso 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Irmãos, o salmista nos chama a atenção porque nós temos justamente a tendência de nos irritarmos
quando compreendemos as ações dos ímpios. Nós tendemos a invejar, a nos enfurecer, a deixarmos acender a ira, a esquentarmos a tal ponto de pecarmos quando vemos a impiedade. É por isso que necessitamos dessas orientações. E todos esses verbos que lemos aqui são ordens para o povo de Deus. São imperativos, são coisas que eu e você devemos fazer, devemos buscar, devemos desejar. Ele primeiro diz: confie. Deposite sua confiança. Entregue sua confiança ao Senhor. Depois ele diz: agrada-se do Senhor. E ele aqui diz no sentido de, ao olhar para Deus, ao olhar para Cristo, ao ter a perspectiva divina e providencial dos acontecimentos da humanidade, se satisfaça no Senhor, se satisfaça em seus decretos, se satisfaça em sua soberania, se satisfaça em saber que tudo coopera para o seu bem porque você o ama. Agrada-se disso. Não é você fazer barganha com Deus. Ele diz: entregue. Este verbo é semelhante a deixarmos uma bola rolar numa ladeira. Entregarmos, deixarmos. Ele diz: descanse. E aquela palavra significa ficar parado. Quantos de nós conseguimos ficar parados? Quando sentamos um pouquinho, começamos a balançar as pernas. Quando temos de ficar parado, começamos a roer as unhas. Quando devemos simplesmente parar, a nossa mente começa a agitar. Não conseguimos descansar. Ele diz também: ande nos seus caminhos, ou seja, guarde seus mandamentos. E ele diz: espere. É isso que ele vai dizer no versículo de número 7. Descanse no Senhor e espere nele. Toda essa orientação do salmista pode ser resumida no seguinte: consagração. Ou seja, oferecer-se a si mesmo a Deus. Oferecer a si mesmo a Deus. Essa orientação se faz necessária, meus irmãos, porque diante do sofrimento causado pelo ímpio, o justo pode desfalecer, o justo pode se afastar, o justo pode se apartar dos caminhos do Senhor, em vez de se entregar a Ele, de confiar nele, de descansar nele. Essa orientação é necessária. Mas a gente tem dificuldade com isso. E geralmente, qual a situação que nos faz de uma vez por todas nos entregarmos? Quando esgotam as nossas alternativas, o que acontece conosco? Nós sofremos. Quando a dor chega, quando o calo aperta, aí a gente pensa: agora não tem mais jeito, agora eu tenho que entregar mesmo, agora eu tenho que descansar. Por que não fez isso antes? Mas nós não fazemos isto antes porque nós somos pecadores e não conseguimos ficar parados, e não conseguimos deixar rolar, e não conseguimos ter a nossa mente depositada na soberania e na providência de Deus, nos agradando dEle e Ele nos satisfazendo. Mas eu quero enfatizar algo importante para você aqui. No versículo 7 é dito: descanse no Senhor e espere nele. Essa palavra espere, ela tem um sentido de dor. Porque é aquela espera quando as mulheres estão dilatando. Elas não conseguem fazer nada mais a não ser esperar o momento certo do bebê nascer. Mas até o bebê nascer e ela ter o alívio da dor, o que acontece? A dor aumenta de intensidade em intervalos cada vez menores. E é essa palavra que o salmista usa aqui. A espera do parto. A espera do alívio.
Porém, nós também temos uma tendência de, na primeira dificuldade, desistirmos. Na primeira dor, por menor que seja, deixarmos, em vez de suportarmos a dor. Você deve saber que nos esportes olímpicos, os atletas são expostos a dores em seu corpo, para que consigam fazer e performar em suas habilidades. Aqueles que não aguentam a dor, não receberão medalhas, tampouco irão competir. Nós devemos esperar, mesmo sofrendo, mesmo que essa dor se intensifique e que o intervalo diminua entre cada sofrimento e outro, devemos esperar. Mas quem aqui de nós consegue? Não há como. Nós fugimos da dor, nós fugimos do sofrimento, nós não queremos ver dificuldades em nossa frente, mas saiba, meus queridos irmãos, o que nós não conseguimos fazer, Cristo conseguiu. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Nossa dor não produz nada, nosso sofrimento não gera nada, não trouxemos à terra livramento algum. E não nasceram moradores do mundo. E em outro lugar, o profeta Isaías traz uma palavra, que é a mesma utilizada pelo salmista no verso 7, quando ele diz, espere nele, demonstrando essa dor do parto. É um versículo conhecido, uma passagem conhecida, quando diz que ele foi traspassado. Esse ferimento que Jesus recebeu, é comparado a uma dor do parto. Porque quando nós sofremos, nós não geramos nada. Mas quando ele sofreu, ele gerou os filhos de Deus. Ele, que de fato foi traspassado por causa das nossas transgressões. Qual que é a nossa atitude diante deste Cristo? Consagração. Atendermos às orientações. E mais uma vez que ele fez isso por nós, nós podemos ter fortalecimento. Não precisamos nos cansar nem desanimar, porque o nosso Cristo já suportou as dores de parto em nosso lugar e gerou filhos do Senhor. Não pela vontade da carne ou pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus. O salmista nos chama a atenção, porque ele tem a compreensão das ações dos ímpios. Tendo isto em vista, ele nos dá orientações. E essas orientações, para que confiemos, para que nos entreguemos, para que esperemos, mesmo com sofrimento, tem uma motivação. E esse é o quarto ponto. Vejam o verso 2. Pois em breve eles secarão como a relva, e murcharão como a erva verde. Vá para o verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Agora o verso 10. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Verso 13. O Senhor dá risada dos ímpios. Verso 15. A espada deles lhes atravessará o próprio coração. Verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão. Verso de número 38. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mais uma vez, o salmista é rico em imagens e verbos e palavras para demonstrar o que ele quer ensinar. Ele diz que os ímpios secarão e murcharão, serão exterminados, não mais existirão, perecerão, desaparecerão e serão destruídos. Tudo isso revela uma coisa.
Preste atenção nisso. A natureza passageira dos perversos. Os perversos existem. Eles fazem mal. Mas eles são passageiros. Eles não durarão para sempre. E esse é o ensinamento que nós temos aqui. E diante da perspectiva divina, a passagem rápida e infeliz dos ímpios nesta terra é um assunto encerrado. Deus já decretou o fim deles. Deus já decretou a punição daqueles que se mantêm deliberadamente no pecado e na impiedade. Não cabe mais recurso. Os ímpios serão exterminados. E quem virá para cumprir com esse extermínio, com essa destruição justa dos ímpios? Cristo Jesus. Na revelação do fim de todas as coisas, o apóstolo João, ele fala a respeito de um cavalo branco e de um cavaleiro montado nesse cavalo que se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. E é dito o seguinte, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E mais para frente o apóstolo vai dizer: eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Jesus Cristo virá triunfante, para exterminar da face da terra os ímpios e todos aqueles que praticam a maldade, porque Ele é este Rei. O que devemos fazer diante desta mensagem é termos fé e paciência. Se acalmem, esperem, creiam que de fato isto que está escrito acontecerá, assim como todas as promessas escritas nas Escrituras foram cumpridas pelo Deus fiel. Tenham fé, tenham paciência. Os justos são diferentes. Eles têm um fim diferente. Se o salmista nos chama a atenção diante da compreensão que ele tem da ação dos ímpios, e por isso nos dá uma orientação, tendo uma motivação, ele agora fará uma comparação. Veja o verso 11. Mas os mansos herdarão a terra. Verso 17. A segunda parte do verso 17. O justo, o Senhor, o sustém. Versos 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Versos 28 e 29. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Verso 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Por fim, verso 37, observe aquele que é íntegro, porque o futuro dele será de paz. De um lado, sequidão, vão perecer, serão destruídos, serão exterminados. Do outro lado, herdeiros, paz, alegria, aos justos, aos mansos, a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Tudo isso revela uma eternidade de plena alegria e satisfação que podem ser desfrutadas desde já. Porque no verso de número, quando fala a respeito da fartura, no verso 19, não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Saiba o seguinte, Cristo, também lá na revelação que foi dada a João, ele diz:
Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E nesse mesmo contexto ele revela o que ele fará a todos estes a quem ele deu de graça da fonte da água da vida. Ele diz: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Eis que faço nova todas as coisas. O que nós devemos fazer diante disso? É o que o próprio Cristo disse aos discípulos: eu vou preparar lugar para vocês, portanto, não se angustiem. E naquele mesmo contexto, naquela conversa íntima com os discípulos, com 11 discípulos, porque Judas já havia se retirado para traí-lo, ele ordena: não se angustiem, guardem os mandamentos, deem frutos e tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo. Tudo isso para que a nós fosse dada a salvação. O salmista nos chamou a atenção devido à compreensão que ele tem da ação dos ímpios. Disto, ele nos deu uma orientação com a motivação de que os ímpios serão exterminados e a comparação de que os justos herdarão a terra. E tudo isso sinalizando a salvação do Senhor ao seu povo. Vejam os versos de número 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. A chamada de atenção, devido à compreensão das ações dos ímpios, que resulta na orientação, que vem de uma motivação e de uma comparação, estão baseadas na salvação. Quem conquistou essa salvação? Cristo. É Cristo, onde firmados nele, nós poderemos atender a chamada de atenção, a orientação, com a motivação correta que nós encontramos neste salmo. Porque nós aprendemos que a verdadeira fonte de prosperidade não são os bens materiais que os ímpios conquistam com corrupção, mas é a salvação que vem do Alfa e o Ômega, que dá de graça a fonte da água da vida. E nós somos encorajados a seguirmos o caminho do Senhor, porque o próprio Cristo, em sofrimento, o seguiu. E como sumo sacerdote, intercede por nós, possibilitando que agora, uma vez regenerados, possamos também seguir este caminho.